A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala nesta noite é o evangelista Edson. Venho vos trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, a qual se encontra no livro segundo escreveu São Lucas, do seu capítulo 1, do seu versículo 23. Vou deixar um texto para a vossa reflexão nesta noite, que diz mais ou menos assim: E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Amados e queridos irmãos, esta passagem a qual acabamos de ler vem falar de um homem chamado Zacarias, a qual era da ordem de Abias. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que este homem, ele servia ao Senhor frequentemente, era justo e reto perante o Senhor. Mas a Bíblia Sagrada vem nos dizer que este homem, ele orava, ele adorava, ele cuidava da casa do Senhor, mas parecia que as coisas na vida dele nunca acontecia, porque ele tinha uma mulher e os dois eram avançados ambos em idade e eles não tinham filhos. Então, para um sacerdote naquela época não ter filho era um sinônimo de maldição. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer também, no seu capítulo 1, do seu versículo 5, que no tempo do rei Herodes, esse tempo era um tempo muito difícil, era um tempo de luta, de dificuldade. Era um tempo a qual Deus tinha se calado. Era um tempo a qual Deus não estava mais agindo perante seu povo. Mas eles acreditavam que naquele tempo o rei Herodes, querendo agradar o povo, levantou uma estátua e colocou um símbolo de uma águia, a qual representava que Deus estava trazendo a paz naquele lugar, enquanto Deus não estava trazendo a paz. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que Herodes ele se baseou na passagem de Ageu 2:9, ao qual vem dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas nada disso estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Zacarias, ele continuava adorando o Senhor e servindo ao Senhor. A Bíblia Sagrada também vem nos relatar que de ano em ano era escolhido por sorte entrar um sacerdote perante o templo para oferecer incenso ao Senhor, para oferecer as orações do povo perante ao Senhor, a qual o povo vinha perante o sacerdote e ali oferecia os seus pecados, e através daquela oração daquele povo, através da oração daquele sacerdote, o Senhor recebia aqueles pecados como oferta. Mas a Bíblia diz que o sacerdote ele não poderia estar em pecado, senão ele morreria dentro do templo. O interessante é que muitas pessoas, muitos sacerdotes naquela época, eles tinham o desejo de entrar dentro do templo para adorar o Senhor, para oferecer incenso. Quantas das vezes aqueles homens tinham se preparado, talvez morreram e não chegaram o seu tempo de entrar dentro do templo do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que Zacarias ele foi escolhido por Deus para estar naquele lugar. E o povo estava do lado de fora orando ao Senhor. E a Bíblia vai nos relatar que enquanto Zacarias estava orando, o anjo do Senhor apareceu perante o altar do Senhor. O anjo apareceu ali e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Aquele homem, ele imediatamente, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele entendia que Deus enviou o seu anjo ali para trazer alguma coisa ao coração dele, ou trazer uma resposta para aquele povo. A Bíblia também vem nos relatar que Zacarias, ele estava ali e ele não tinha filhos, mas a Bíblia vai nos dizer que a oração dele foi ouvida. Talvez neste momento você esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, e talvez pensando que Deus ele não está te ouvindo. Mas nesta noite, Deus está me usando como um canal de bênção para entrar aí dentro do teu lar neste momento e falar que ainda tem jeito para o teu problema, tem jeito para a sua solução, tem jeito para isso que você está enfrentando. Talvez você esteja clamando como este homem, que já era velho, avançado em idade. Talvez o anjo chegou muito atrasado na vida daquele homem, mas ele chegou no tempo certo, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele homem ele ia ter um filho, e ele seria o homem a qual anunciaria o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor olhou para ele e Gabriel falou para ele: colocarás o nome dele de João Batista. O interessante é que, enquanto ele estava no templo, o texto sagrado vai nos dizer, a qual esse que nós lemos, no seu capítulo 1, no seu versículo 23, que sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, ele voltou para a sua casa. A Bíblia vai nos dizer que enquanto ele estava ali orando no templo, o Senhor visitou a casa dele.
E quando ele estava ali adorando, clamando, o Senhor visitou a casa dele. Eu quero falar para você neste momento que quando você está aí clamando, o Senhor está visitando um dos teus nos dias de hoje. O Senhor está visitando um dos teus nos dias de hoje. Talvez você pense que a tua oração é em vão. A Bíblia vai nos dizer que quando ele saiu do templo, ele saiu mudo. E todo mundo estava esperando para que ele viesse falar alguma coisa. Mas não era momento dele falar. Era momento do povo ver o que estava acontecendo na vida dele. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher ela se ocultou por alguns meses. E depois a sua barriga começou a crescer. E as pessoas puderam enxergar o que Deus tinha feito na vida dela. O que eu venho ministrar ao teu coração nesta noite aqui. Não precisa você falar o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas vão ter que ver o que Deus vai mostrar para este povo que está acontecendo sobre a tua vida. Que eu venho falar ao teu coração, que assim como o anjo do Senhor visitou Zacarias no templo, ele também pode te visitar neste momento aí na tua casa, aí onde você se encontra. Eu sou o evangelista Edson, e deixo esta palavra ao vosso coração. O problema daquele homem era que ele não tinha filho. Qual é o teu problema nesta noite que o Senhor ele não pode solucionar? Fique com esta palavra ao teu coração e que a paz do Senhor esteja convosco aonde você estiver.